fui desafiado com esse tema, né, pecuária baseada a pasto para o amanhã. Então isso, de certa forma, significa uma visão, né, uma previsão. Eu não sou muito bom em previsões, então eu tive que tentar pensar alguma coisa em 30 minutos para apresentar para vocês. E eu começo, então, definindo o meu amanhã como 2050, que são as projeções hoje que os organismos internacionais têm trabalhado em termos de visão em relação ao que vai acontecer na produção de alimentos no mundo. Tem uma série de estatísticas e projeções, sempre focando em 2050. Então, eu também vou fazer isso, fazer uma contextualização do que é esse amanhã de produção de alimentos nessa escala de tempo e tentar situar a pastagem dentro desse contexto, desse jogo, né, de produção de alimentos, e apresentar para vocês uma visão, né, particular. E aí eu quero convidá-los a uma reflexão, né, sobre o manejo, a produção animal em pastagens, né, como a gente vem desenvolvendo, como vai ser o futuro disso tudo, dentro de uma visão que eu vou considerar particular, que ela vai mais estimular reflexões mais do que trazer certezas. Nesse debate do que vai acontecer no mundo nos próximos anos, os desafios de produção de alimentos, vocês já ouviram várias vezes esse número de 9 bilhões de pessoas em 2050, ele vem sendo corrigido, né, para 9,2, depois para 9,7, agora estão falando em 9,8 bilhões de pessoas em 2050, e tem uma série de debates na literatura internacional muito interessantes em como é que a gente pode aumentar a produção de alimentos na demanda que esse crescimento populacional vai trazer. Ordem de grandeza, isso é algo como 70% na produção de alimentos. Os produtos de origem animal têm que dobrar no que eram produzidos no início do ano 2000 até 2050. Eu venho repetindo que a gente na academia, o setor agrícola, eu não sei se ele já foi desafiado dessa forma anteriormente. Mesmo no pós-guerra e no início da Revolução Verde, eu acho que o desafio ainda nesse momento é maior de como fazer isso. E como fazer isso só tem 3 caminhos essencialmente. Ou você reduz a demanda de alimento, isso vocês ouvem por formas indiretas, por exemplo, como o crescimento vamos dizer assim, da visão ou da filosofia vegana, por exemplo. Isso é uma forma de você diminuir a demanda de recursos, de produtos de origem animal, por exemplo, né? Tem uma série de organismos internacionais que vêm trabalhando firmemente nisso. Mudança do padrão alimentar em nível continental. Essa é uma das formas de você alterar o jogo das necessidades de produção, por exemplo, de proteína animal, de origem animal no mundo. A outra é você diminuir as perdas dos alimentos. Isso tem projeções aí que falam em torno de 30%, 35% de perdas de alimento do processo, esse é um outro caminho. E o outro é aumentar a produção e a produtividade, que é onde eu vou seguir mais a linha de raciocínio que nós vamos levar aqui. Então nós temos vários desafios. Temos um desafio muito grande de aumentar a produtividade, né? Já adianto uma notícia boa, é que enquanto na produção de grãos esse teto está bem próximo do máximo de produtividade, na pecuária ainda tem bastante caminho para andar. Isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, dependendo de como é que nós conduzimos esse futuro. Vamos a essas contextualizações, né? Primeiro, né, nós temos algo como 5 bilhões de hectares envolvidos em produção de alimentos no mundo, ok? De cada 4 passos que vocês derem no mundo, em um vocês vão pisar em pasto. E isso é um dado importante. O pasto está aí para ficar. E desses 5 bilhões, 3,4 bilhões de hectares são pastagens. O que é área agrícola até pode ser área de pastagem. Agora, boa parte das pastagens não podem ser área agrícola. Tem vários tipos de área. Ainda tem regiões que pode serem convertidas à agricultura, estamos falando numa escala global, né? Mas a maior parte das pastagens é como dizer assim, está aí para ficar. Nesse jogo da discussão de como é que vai ser o futuro, né, desses 1,5 bilhões de hectares que está envolvido com produção de grãos, 62% estão devotados à nutrição humana, 35% à nutrição animal e 3% a biocombustíveis.
Quem trabalha com monogástricos está sofrendo uma forte pressão para que essas áreas que produzem grãos para a nutrição animal se tornem alimentação humana. Então isso aqui é uma projeção global das áreas que já produzem alimento para a nutrição humana. Então vejo que tem várias regiões aqui que não tem mais, já estão nos seus tetos. Tem algumas regiões, como essa aqui, por exemplo, que produz bastante grãos para animais, onde tem muita debate em nível internacional que essas áreas se convertam à produção de grãos, de energia e de proteína para a nutrição humana e não mais para a nutrição animal. Então, para quem trabalha com monogástricos, vai se ver face a muito desafio de justificativa dos seus sistemas de produção. As áreas com biocombustíveis são pequenas ainda, uma parte nos Estados Unidos, uma parte no leste europeu, mas ainda são pequenas, então grande parte é a área que deveria ser devotada à produção de grãos e grande parte de áreas de pastagem. Isso aqui é um exemplo na Ásia. Essa pastagem aqui está diferida, ela está diferida há um ano para crescer 100 quilos de matéria seca. Num ano, certo? Isso é o que o nosso campo nativo pobre produz em 4 dias. Certo? Sistemas como esse, eles vão ser sempre pastagem, eles não vão ser outra coisa. Então, pastagem, por mais que se tenha uma série de novas dúvidas, digamos assim, da produção animal em pastagem, como a emissão de metano desses animais em pastejo, isso vai ser sempre, provavelmente, pastagem nesse futuro até 2050. Tá? Então, algumas novidades nesse contexto todo. A primeira é que os índices de produtividade das áreas agrícolas estão diminuindo. Os aumentos de produtividade estão diminuindo. Isso é uma forma de mostrar isso, é quanto de área precisava para produzir 10 toneladas de grão. Uma forma de mostrar isso. A conclusão disso em nível global é que as áreas agrícolas estão com cada vez mais dificuldade de aumentar a sua produtividade. Estamos chegando próximo do teto em várias áreas do mundo. 24% a 39% das áreas de milho, arroz, trigo e soja em nível global nos últimos 3 anos não conseguiu aumentar a produção. Estamos num nível de produtividade. E as áreas de agricultura intensiva já atingiram 0,6 a 0,95 do potencial tecnológico. Está muito próximo do potencial pedoclimático desses sistemas. Né? Então, na Revolução Verde, no início da Revolução Verde, nós avançamos, né? Chegamos, digamos, aumentamos a produtividade em várias culturas, né? Algumas recentes, como o arroz no Rio Grande do Sul é um bom exemplo. Né? Nos últimos 10 anos se aumentou em 50% a produtividade média no setor orizícola, né? Mas todos eles caminham para chegar próximo de um teto. Então esse é um contexto que desafia bastante a produção de alimentos futura. Na medida em que a gente não pode aumentar mais as áreas, ou vai ter muito pouco espaço para aumentar as áreas agrícolas dentro dos países, os países desenvolvidos já estão ali em 60%, 65% da área total deles já envolvidos com a agricultura. Eles não têm muito espaço. Os que estão em desenvolvimento, o Brasil ainda tem uma margenzinha. O Brasil está em torno dos 35% da área total envolvido em agricultura. Tem um espaçozinho para crescer. Mas na maior parte, em nível global, não existe espaço físico para crescer. E o teto de produtividade também, né, biológico, também está alcançando. A menos que haja uma revolução aí que a gente não esteja acompanhando, né? Por exemplo, de alteração no processo fotossintético, de alteração em nível de molécula, DNA, alguma coisa desse tipo, que modifique totalmente o panorama de produtividade, nós estamos chegando a esses níveis. Teto. Um outro ponto também, estamos também limitados cada vez mais a fazer esses incrementos via insumos. Isso aqui é uma forma de mostrar isso. Certo? Isso aqui, de novo, são todas as produções de grãos em nível global. Isso é um índice de eficiência de utilização de nitrogênio. Certo? No início da década de 60, 75% do nitrogênio aplicado era colhido em produtividade, em produção. Né? Esses índices vão caindo, né? E a partir de 1990 nós estamos numa faixa aqui de uns 25%. Ou seja, 1/4 do nitrogênio que nós aplicamos em nível global, de fato, nós colhemos em produtividade e 3/4 vão para outros lugares que não são colhidos. E isso normalmente significa poluição. Ordem de grandeza, né? A produção de grãos triplicou entre 1960 e 2010,
e a aplicação de nitrogênio se multiplicou por 8. Hoje, na média, se aplicam 150 teragramas de nitrogênio por hectare, e 70%, ou 105 teragramas, se perdem no globo. Isso significa poluição, e essa forma de aumentar a produtividade está sendo cada vez mais contestada. Áreas de pastagem no Brasil, na média, aplicam menos de 3 quilos de fertilizante por hectare. Ou seja, de novo, o Brasil é um player muito importante nesse jogo todo, né? Tem estimativas da FAO que dizem que nós seremos responsáveis por 30% de toda essa necessidade de aumento. O Brasil responde por 30% dessa necessidade de aumento. Nós somos um player muito importante. Por isso que tem tanta gente de olho na gente, né, de fora, para saber o que a gente vai fazer. Né? Essas são uma outra forma de ilustrar esses, entre aspas, problemas, né, ambientais são causados, e eu diria que, já fazendo uma breve conclusão, essas limitações ambientais vão ser o grande jogo dos próximos anos. E elas já são atualmente, vocês já estão sentindo isso com mais ou menos força, mas isso vai aumentar cada vez mais. Então, eu estou trazendo um exemplo aqui, por exemplo, com o arroz. Né? O arroz é responsável, aqui vocês têm os gases de efeito estufa de 172 cultivos em nível global. Essa aqui é a média das emissões de gases por unidade de energia que está disponível para a alimentação humana. Isso é uma unidade importante, hein? Tá? E o que produz o arroz? O arroz é 4 vezes mais. Ele é 15%, ele fornece 15% das calorias em nível global, mas 48% das emissões. Esses sistemas estão sendo fortemente contestados. Eles precisam responder a essa contestação que vem em nível global. Então, em nível global, o que vai interessar é você produzir energia e proteína pela menor unidade de impacto ambiental. Esse é o jogo do futuro. Esses são os acordos internacionais que estão sendo assinados. Particularmente, vejam o Acordo de Paris, de 2015, que ele vai regrar os próximos 10, 20 anos aí do comércio internacional. Hoje, os problemas são 3 grandes e graves já constatados em nível global, em nível de ambiente. Eles se referem aos ciclos biogeoquímicos de nitrogênio e fósforo, ou seja, poluição de nitrogênio e fósforo, nitrogênio muito nos Estados Unidos e bastante na Europa, fósforo concentrado na Ásia. Né? Então, são duas consequências do tipo de incremento de produtividade que a gente vinha experimentando, e depois a perda de diversidade. São as 3, nesse debate global do que são os impactos ambientais dos nossos sistemas de produção, essas são as 3 principais consequências atualmente e problemas em evidência atualmente. No caso da pecuária agora e das pastagens, né? A gente que trabalhava em pastagem estava tudo tranquilo até 2006, quando surgiu essa obra da FAO. Tranquilo no sentido, a gente falava que trabalhava em pastagem ecologicamente correta, o bicho está lá, livre, tudo, não tinha nenhum problema. Aí, de repente, veio essa obra da FAO, né, e disse que os ruminantes, particularmente, são responsáveis, né, por boa parte dos gases de efeito estufa. E aí, trabalhar em pastagem passou a ser um problema. Modelos de produção, todos em suspeição, em particular o de pastagem, mas todos de produção animal de forma global. Né? O que o pessoal não sabe, né, na FAO, é um pouco que nem na URGS, entendeu? Mais ou menos assim, lança-se uma obra no departamento de plantas forrageiras lá da URGS. Só que da URGS, aí depois a URGS pensa de tal jeito. Não, pode ter uma obra do departamento de zootecnia falando com outra coisa completamente diferente. Isso aqui é a mesma coisa, isso aqui reflete um setor da FAO. Não reflete outro, só que esse aqui teve alta mídia sobre ele. Isso aqui é, digamos assim, uma parte da verdade, mas não é toda a verdade. Qual é o nosso desafio em termos de produção animal? Né? Uso de recursos naturais. Isso é absolutamente importante, né, considerar isso para os anos futuros. Nós já temos atualmente 17 bilhões de animais sendo alimentados e usando água, nutrientes, etc., de forma bastante importante, e isso é uma informação importante para quem fala em não mais consumir produtos de origem animal. 1,3 bilhões de pessoas no mundo estão empregadas em algum tipo de posição na cadeia da produção de alimentos de origem animal. Tá? Então, quando alguém
diz que não vai comer mais produtos de origem animal, como vegano, por exemplo, é importante que ele leve essa informação do impacto de cada decisão que se tem sobre toda a cadeia. Então, essa é uma cadeia importante, ela vai continuar existindo, mas o que vai mudar, na verdade, aquilo que está acontecendo nos países em desenvolvimento. O que é interessante, eu já vi muito gringo falar, por exemplo, que no futuro vai comer menos carne, que não vai... As projeções oficiais não indicam isso, nem sequer nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos vai aumentar pouco, mas vai aumentar. Mesmo com toda essa onda de não comer carne, de vegano e tudo mais, os produtos de origem animal vão incrementar, inclusive nos países desenvolvidos, e aumentar fortemente nos países em desenvolvimento. Fortemente. Porque quando alguém começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, o que ele faz é comprar carne, comprar leite, comprar esse tipo de derivados. E hoje, os produtos de origem animal provêm 1/3 da proteína consumida pela população humana. Então, de novo, quando alguém diz que não vai mais comer proteína de origem animal, né, as consequências disso são muito maiores do que ela possa, em princípio, imaginar. Então, nós estamos trabalhando num setor que é absolutamente importante para a nutrição humana. E o que é a produção animal a pasto em relação a esse contexto todo? Vou ilustrar isso de três formas. Primeiro, né, esse aqui é um gráfico que é um pouco clássico, né? Isso aqui é a contribuição do pasto e o custo relativo da produção em diferentes sistemas de produção, de leite, né? Esse custo de produção diminui na medida em que o pasto contribui mais na dieta. Aqui estamos os sistemas neozelandeses e australianos, que são reconhecidos por serem baseados em pastagem. Então, custo menor. Pecuária baseada a pasto. Agora, vamos usar os novos argumentos, né, das novas contestações. Nos sistemas de produção de leite, os sistemas de produção baseados em silagem concentrado emitem 1,2 kg de CO2 equivalente por leite produzido, enquanto os sistemas baseados a pasto emitem 0,7 por CO2 equivalente. É considerado a análise de ciclo de vida. Ou seja, todo o sistema está envolvido. Se você faz direto a alimentação por produção de leite, aí a produção em cima de silagem concentrado emite menos. Mas se você considerar as emissões lá daquela área de milho, que foi adubada, que foi recolhida, juntar isso tudo, então são esses os números. Pecuária baseada a pasto, então, emite menos por unidade de leite produzido. E além disso, agora vamos falar do ponto de vista energético, sistemas pastoris emitem menos gás de efeito estufa e são mais eficientes no consumo de energia. Para 1 kg de leite, o custo energético vai de 5 megajoules, sistemas confinados, para 3,1 em sistemas baseados em gramíneas, para 1,4 em sistemas baseados em leguminosas, megajoules por unidade de leite produzido. Então, produzir em nível de pastagem, a gente pode sim justificar, inclusive do ponto de vista ambiental, de que são sistemas eficientes. Muita preocupação em relação às emissões de metano fizeram com que o nosso grupo de pesquisa tivesse um investimento nos últimos anos bastante importante em relação à quantificação dessas emissões. E aqui vocês têm experimentos que nós fizemos em campo nativo, com as emissões de metano, experimentos com gado de corte em pastagens de inverno e com ovinos também com pastagens de inverno. E fizemos essas emissões. E aqui vocês têm, então, o gráfico das emissões por unidade de ganho de peso, né, que ela, então, diminui da esquerda para a direita, na medida em que aumenta o ganho de peso dos ovinos e aumenta o ganho de peso dos bovinos. Aqui vocês têm uma média de ganho de peso por quilo de peso metabólico, que é uma forma só de você colocar na mesma unidade. O que é importante daqui de vocês reterem? É isso aqui. Ó. Daqui em diante, a gente compara com experimentos que vão, inclusive, com dietas totais em silagem concentrado e vários níveis, né, de suplementação, daqui para diante. E o que é importante é dizer o seguinte: desde que você, em pastagem, você atinja ganhos de peso superiores a 500, 600 gramas por dia com bovinos e superiores a 100 gramas por dia em ovinos, em cordeiros em crescimento, isso é mais ou menos assim, se está mais ou menos na metade do potencial genético deles. Então, à medida que você atinge essa metade do potencial genético deles, a pastagem parelha com qualquer outro tipo de alimentação. Você não tem nada o que fazer numa pastagem que um bicho está ganhando 700 gramas por dia, em termos de aumentar a eficiência de ganho de peso por unidade de emissão. É a mesma coisa. E isso é o que diz esse gráfico. E essa é uma informação muito importante para quem trabalha em pastagem. Desde que você esteja em pastagens que estão com uma boa, inclusive pastagens nativas, que estão aqui também,
desde que tenha o ganho de peso acima de 600 gramas por dia, ele entra aqui nessa faixa onde a emissão por unidade de ganho de peso é mais ou menos constante. Então, de novo, justificando os sistemas baseados a passo, segundo as contestações do amanhã. Tem uma série de movimentos sobre pecuária de precisão, que a gente vê na literatura e vem colegas trabalhando, e ontem eu vi mesmo uma apresentação nesse sentido. Hoje tem bastante esforço no sentido da digitalização, monitoramento de todos esses, de todas as atividades da pecuária em cima de pastagem também. Hoje tem uma série de controles, e eu quero olhar isso de uma forma cética e compartilhar isso com vocês, que eu não vejo tanta expectativa como eu vejo nos demais colegas e demais pessoas tratando desse assunto. É verdade que hoje a gente pode controlar quase tudo. Ontem acho que foi feito um exemplo de um aparelho que avisava que a vaca ia parir e chamava, então, acordava o dono ou chamava o veterinário, um bip no veterinário, ia lá e fazia cesariana, né? Eu vi esse sistema há uns 15 anos atrás na Bélgica. E ele era em vacas Belgian Blé, que pariam, se eu não estiver enganado, podiam parir 2 vezes na vida produtiva delas. Certo? Então, é verdade, ok, você tem um aparelho hoje que chama o veterinário para ir lá fazer a cesariana. Mas e o resto disso? E essa vaca que só pode ter 2 parições, porque você pode fazer uma cesariana de um lado, desculpa, eu não sou veterinário, mas foi o que eu ouvi lá, uma cesariana de um lado, uma do outro, e terminou. E a vaca vai adiante, vai embora. Terminou essa vaca. Eu não tenho uma foto dela, até tenho uma foto dela, mas não trouxe na apresentação. A vaca, quem conhece essa raça, para você ver que vê vaca, porque tem Uber ali, mas senão você não saberia que é uma vaca. É um troço enorme. O que eu quero dizer com isso? Eu quero contestar um pouco a forma com que a gente tem usado essas coisas. A pergunta que eu quero fazer para vocês isso aqui é acessório, é firula? Isso aqui significa mudança de conceito ou é mais acessórios? Isso que eu quero perguntar para vocês. Mesmo a agricultura de precisão. Eu entendo, pela minha leitura de várias apresentações que eu vejo, que nós temos novas ferramentas para continuar fazendo coisas erradas. Porque não há mudança de conceito. São 9h13. Essa aqui é uma imagem digitalizada. Esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo junto com o pessoal da Bélgica, né? Temos um pesquisador, um professor visitante, que vai passar um ano agora aqui conosco. Imagem digitalizada. Nós podemos conhecer hoje toda a altura do pasto, toda a distribuição espacial da produção de forragem. Isso aqui é uma outra parte dos nossos trabalhos também. Então eu quero dizer o seguinte, que eu posso dizer que muito dessas coisas são firula e acessório para continuar fazendo errado, porque também trabalho com muito dessas coisas. Tudo depende da forma com que você usa esses instrumentos. Aqui você tem um iPhone, por exemplo, a gente usa esses acelerômetros nas vacas para conhecer onde elas estão, o que elas estão fazendo. Você tem uma série de experimentos assim. Mas e se o teu propósito de manejo de pastagem estiver errado? O que muda isso? Muda que você tem novos equipamentos para continuar fazendo a coisa errada. Aqui a gente consegue, então, ver onde estão os bocados, pode sobrepor aonde estão as pastagens. Hoje nós temos instrumento para detectar quanto de matéria seca está sendo ingerido pela vaca em cada bocado dos 30 mil que ela dá durante o dia. A gente tem instrumento para isso. Agora, vamos falar de conceito, tá? E não de instrumentos, certo? Qual é o conceito que hoje as agências internacionais estão propondo para a produção de alimentos futura? É a via da intensificação sustentável. Intensificação muito se fala, sustentabilidade muito se fala, mas tudo como adjetivos assim e sem conceito. O que isso quer dizer? Intensificação das funcionalidades dos processos naturais que os ecossistemas agrícolas possam oferecer. Percebam bem o que está escrito aí, certo? Os sistemas naturais têm funcionalidades, têm processos. Quando você vai para um sistema comercial, a ideia é que você potencialize isso. Mas isso indiretamente está dizendo que a tua base é a natureza. Sol, radiação solar, solo. Essas coisas têm que ser potencializadas. Essas são as bases de conceito. Tem uma série de discussões hoje que apontam esse como caminho futuro, né? O futuro da alimentação está em tecnologias com ganhos de eficiência
mais alimento, sem área, sem água e sem outros insumos a mais. Os sistemas têm que ser mais eficientes. Uma molécula de nitrogênio que entrar no sistema, ela tem que produzir mais proteína. Por exemplo, num sistema integrado de produção com grão e com pecuária, ele tem que produzir, essa molécula de nitrogênio tem que produzir proteína vegetal e tem que produzir proteína animal. E tem que circular bastante no sistema e produzir bastante. Esse é o futuro. Essa é uma obra de reconhecimento da FAO. Os sistemas integrados, apresento para vocês, essa é uma ideia, esse é um conceito para o futuro. E é um conceito que ele só tem uns 8 ou 9 mil anos, eu acho, essa tecnologia. Tá? Só que a gente deixou de fazer. Alguns exemplos, isso, por exemplo, aqui não tem pastagem, sistema agrícola, vai aumentando a pastagem, e isso aqui vocês têm a quantidade de nitrogênio perdido por lixiviação em 9 anos. Quanto mais pastagem no sistema, menos nitrogênio perdido. Isso é um exemplo quantificado daquilo que eu estou falando. Aqui são os sistemas orizícolas aqui do Rio Grande do Sul. E aqui vocês têm a quantidade de nutriente absorvido para produzir 10 toneladas de grãos de arroz em sistemas puros agrícolas e em sistemas integrados com pecuária. Sempre que você tem pecuária, você usa menos nitrogênio para produzir a mesma quantidade de arroz. O animal é um catalisador, professor, que você me lembrou outro dia do... O animal é um catalisador no sistema. Ele pega esses nutrientes, ele cicla eles no sistema. Você usa menos nitrogênio, fósforo, ou não é que usa menos, usa mais eficientemente nitrogênio, fósforo e potássio na medida em que você tem sistemas integrados. Sistemas de soja em rotação com pastagem. Para produzir 1 tonelada de proteína num sistema que não tem gado, você usa 250 kg de cálcio, 80 de magnésio e 75 de potássio. Para produzir 1 tonelada de proteína num sistema que é integrado e a proteína é vegetal e animal, você usa 90 kg de cálcio, 30 de magnésio e 70 de potássio. Esses é que são os sistemas do futuro. Produzir a mesma quantidade de alimento com mais eficiência, com menos alimento. Para finalizar, né, vamos falar sobre conceitos especificamente de manejo de pastagens. Né? Isso aqui, então, é uma atividade, né, o primeiro manejo de pastagens que aconteceu há 8, 9 mil anos, 10 mil anos atrás, quando o homem resolveu domesticar os animais. Né? Isso aqui é uma foto na floresta de Cévennes, na França. Esse é uma transumância, né? Esse aqui é um pastor, está conduzindo as ovelhas, e essa família faz isso há mais de 500 anos, no mesmo roteiro, pela floresta de Cévennes. Esse cara aqui, como é que ele conduz? Você acha que é só ele ir na frente e chamar as ovelhas atrás? Não. Existe todo um conceito por trás disso. Ele regula a velocidade do rebanho, ele regula onde os animais vão, e a velocidade, ele indiretamente está controlando o consumo, a escolha dos caminhos está indiretamente controlando o que o animal está comendo, e dentro disso ele faz como se fosse um grande menu, onde tem plantas que são, ou locais que são starters, que são as entradas, depois o prato principal, como se fosse um arroz, feijão todo. Quando os animais já estão perdendo um pouco a vontade de comer, ele leva para um lado que é da sobremesa. Isso está tudo descrito aqui nesse modelo, certo? Tem muita ciência e muito conceito disso. 8 mil anos depois, nós desenvolvemos isso como conceito como top de ciência e de tecnologia. O que a gente faz aqui? A gente joga água, a gente planta um pasto, joga água, ou seja, não tem limitação de água, e joga nitrogênio, joga tudo que precisar aqui e os animais aqui dentro. Essa é uma imagem do que é mais de top de tecnologia hoje no Brasil. Certo? E a minha pergunta é, compare isso com isso. Isso aqui é dividido em 30 pedaços e todo dia, no dia seguinte, ele abre uma porteira e vai para o seguinte. Eu duvido de que isso aqui seja mais tecnológico do que o anterior. Isso é uma tecnologia de insumo, não é uma tecnologia de processo. Nós estamos como se a gente estivesse evoluindo ao longo do tempo. Falta conceito, falta processo. Vou concluir então. No manejo de pastagens, um exemplo que a gente tem trabalhado bastante é sobre a hipótese de que os animais estão limitados na produção a pasto, não pelo FDN, pelos teores de concentração química da pastagem e tudo mais, eles são limitados pelo tempo. Os animais não têm tempo suficiente. Porque isso aqui é o que uma vaca de leite, por exemplo, tem que comer 19 quilos de matéria seca para produzir 25 litros de leite. Isso está sempre no pasto, só que às vezes nunca está disponível na forma como devia estar. Né? Então vejam
para falar de conceito, uma forma de uso da pastagem, com pastoreio rotativo, no conceito clássico de que os intervalos de descanso são feitos para aumentar ao máximo a produção do pasto, né? E os animais nas faixas, né, de permanência têm que comer tudo. Isso é um conceito clássico que tem sido usado frequentemente como manejo de pastagens, como intuito. Então, se o intuito for esse, né, de acumular o máximo de pasto possível e aumentar a eficiência de utilização, certo? Esse é um conceito que está sendo trabalhado de há muitos anos, e se tiver instrumentação, como esse drone, por exemplo, que está andando por aí, você tem ferramentas novas, mas para conceito antigo. Se você aplicar conceitos novos, como, por exemplo, esse conceito onde o limitante para o animal em pastejo é o tempo, isso significa, isso altera as alturas de manejo de entrada e de saída. Isso é o que a gente tem chamado do pastoreio rotatino. Vejam a quantidade de resíduo para trás, vejam o que tem de pasto para frente. Não é o máximo acúmulo, e isso aqui é a máxima eficiência. Por quê? Porque são conceitos incorretos no manejo de pastagem. Eu não vou ter muito tempo para explicar para vocês isso aí, mas quero que vocês vejam isso, que significa um resíduo deixado para trás, e que isso é conceito de perda de forragem incorreto, e o que está para frente, e botar número rapidamente para concluir a minha apresentação, né? Esse tipo de manejo significa uma baixa intensidade, quando os animais estão na faixa, e uma rotação rápida, 12 rotações numa passagem de inverno, contra 4 no rotativo clássico. Vejam o impacto sobre as taxas de crescimento, maiores no rotatino, a produção total de forragem maior comparado ao rotativo clássico. E o que é mais interessante é que pode parecer que fica mais pasto para trás, mas como ele volta mais rapidamente, a quantidade colhida por unidade diária é maior quando você deixa mais resíduo para trás do que quando você deixa menos resíduo para trás. E vejam como é que isso começa a dar nó na cabeça de vocês, né? Como é que eu deixo mais resíduo para trás e eu colho mais por hectare? Porque os nossos conceitos estão incorretos. Nosso conceito, ele é visual, ele é instantâneo e ele é incorreto. Os desempenhos, a diferença daqueles dois sistemas, os ganhos por hectare e outros impactos, né? Usando números das necessidades atuais, né, de justificação, né, justificativas, aqui vocês têm as emissões por unidade de carcaça, as emissões por unidade de ganho de peso vivo por hectare, no sistema tradicional e no sistema proposto, onde a estrutura do pasto é manejada para minimizar o tempo necessário para o animal pastejar. Tá? Eu não vou desenvolver esse conceito agora, mas são exemplos de propostas, né, para amanhã, digamos assim. Esse tipo de manejo já é praticado em 1.300 propriedades rurais no sul do Brasil. Então, para concluir, eu quero dizer então que há espaço para aumento de produtividade e questão pastorismo, mas será que a gente vai seguir a mesma filosofia da produção de grãos? Será que nós vamos ter que causar aqueles mesmos problemas da caminhada que experimentou a produção de grãos? Eu acredito que não precisamos disso. E nós temos um novo futuro para pastagens multifuncionais, que tem que produzir alimentos e também tem que produzir serviços ecossistêmicos, né? Uma mudança de conceito, né, é a gente parar de querer dizer o que os animais têm que fazer, e ao invés disso, aprender com os animais o que eles fazem na natureza e aplicar isso nos sistemas comerciais para ganhar dinheiro. Isso sim é que é uma via. A outra via que a gente tem feito, a gente tem achado, bom, eu acho que o bicho tem que comer isso, só vai sair para a próxima faixa quando comer tudo, porque eu acho que é assim. E eu acho que vou perder pasto se ele não comer tudo. Então são todas visões, são interpretações nossas, do homem, né, antrópicas, e que não tem nada a ver com o sistema. O sistema funciona de outra forma. Muito obrigado pela sua atenção. Eu peço desculpas. Eu tenho que estar em 5 minutos no aeroporto, acho que é impossível, né? Mas vamos tentar pegar. Me perdoem e...